Graça e paz. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz dessa noite, muito feliz com tudo que o Senhor tem nos proporcionado e muito entusiasmada por tudo ainda que iremos viver juntos. Amém? Olha, estamos aqui na inauguração de um novo templo. Mas não somente disso. Quero avisar para vocês que é a inauguração de um novo tempo. E hoje eu quero, junto com o Espírito Santo, ativar isso dentro de mim e dentro de você. Um templo maior, porque Deus quer fazer coisas maiores. Maiores de tamanho, maiores de quantidade. Mas sabe, Deus conta comigo e com você. E a gente vai falar sobre isso hoje. Eu quero que você abra Mateus 10 comigo. A gente vai ler o versículo 1 e depois a gente já vai passar para o 7 e para o 8. A palavra do Senhor diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Versículo 7. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Amém? Curve as suas cabeças. Pai amado, Senhor Jesus, aqui estamos nós. Sedentos, Senhor, pela Tua palavra, sedentos por ouvir a Tua voz. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, da fonte da vida. Nós queremos, Senhor, beber da água que desce direto do trono da graça. Pedimos nesse momento que Tu venha, Senhor, e que tudo que for falado nesse altar, Senhor, sejam as palavras do Teu Espírito. Eu peço, Senhor, para que a gente abra os nossos corações, para que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos nesse exato momento, Senhor. Para que essa palavra, Senhor, venha, Senhor, como semente frutífera a cada coração, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo. Que nós possamos sair daqui revestidos, Senhor, de poder, revestidos de unção, revestidos, Senhor, da autoridade que Tu deixastes a cada um de nós. Eu peço, Senhor, que essa palavra também não fique somente aqui. Que ela vá, Senhor, de encontro a cada pessoa que está, Senhor, no seu lar assistindo esse culto ao vivo. Ou também, Senhor, que vá através de cada um de nós a retornar. Senhor, em nome de Jesus, que alcance, Senhor, que alcance os Teus filhos, Senhor, que aqui não estão no dia de hoje. E que nós possamos, Senhor, ainda viver grandes milagres para a honra e glória do Teu nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Pode tomar assento. Deus colocou essa palavra no meu coração já tem um tempinho e foi uma data muito propícia para que ela retornasse novamente. Devido às circunstâncias da minha vida, devido às pregações que a gente tem acompanhado ao torno dessa semana que passou, a pregação do último domingo da pastora Keila foi poderosa, aumentou a responsabilidade e a régua para mim hoje, mas tudo normal. Eu já entendi que não é nada sobre mim, que não é nada sobre o que eu tenho, o que eu posso, mas sim sobre o que Ele pode fazer. Amém? Olha, eu quero colher milagres na minha vida. Mais alguém aqui quer colher milagres na sua vida? Amém. Mas sabe de uma coisa? Eu amo Deus que faz milagres.
Eu amo que Ele é o Deus do impossível, eu amo que Ele é o Deus que abre o mar vermelho, eu amo que Ele é o Deus que ressuscita mortos, aquele que cura os enfermos, aquele que faz o que para nós é muito difícil, para Ele não é nada difícil, quanto mais impossível. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Mas sabe, hoje eu queria expandir um pouco a nossa visão e à medida com que a gente vai caminhando na fé e na vida cristã, nós vamos entender que é lindo quando Jesus faz milagre, mas que tem um passo além. Melhor do que Deus fazer milagre para nós, é quando Deus nos torna um agente de milagres. Não somos chamados apenas para assistir ou testemunhar o agir de Deus, não. Mas nós somos chamados a participar, recebendo e dando aquilo que recebemos. O Evangelho, a mensagem da salvação de Deus, não para em mim, não para em você. Na verdade, Deus te salva, Deus te regenera, te santifica, para que agora você seja aquela pessoa que faça a diferença por onde você andar, por onde você passar, por onde você entrar. Amém? Deus conta com você como agente de milagre. Temos discípulos de Jesus aqui? Amém? Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Ser discípulo de Jesus é aprender de Jesus e ser seu imitador. E se temos discípulos de Jesus aqui, eu quero provar para você que sim, Ele conta com você. Mateus 10, como lemos, vai falar quando Jesus envia os seus 12 discípulos. Quando Ele envia os 12 para que através deles nós também fôssemos enviados. E Jesus vai dizer: eu lhes dei autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Não foi algumas, foram todas as doenças e enfermidades. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Amém? Quem é discípulo de Jesus? Vocês receberam a autoridade do céu. E a verdade é que nós queremos fazer a diferença em algum nível, em algum lugar. Todos nós queremos fazer a diferença. E sabe por quê? Presta atenção. Nós somos filhos de Deus. Mas também nós somos filhos do Éden. E sabe por que filho do Éden? Porque nós fomos alguém que fomos criados, a essência primária do Senhor é num lugar onde fomos criados em perfeição, num lugar perfeito que não tinha choro, que não tinha dor. Sabe por que somos filhos do Éden e queremos fazer a diferença? Porque quando a gente testemunha de atrocidades do mundo, algo incomoda dentro de nós. Porque quando a gente vê um estupro, um assassinato, um roubo, uma traição, algo desperta dentro de nós. É como se existisse uma bússola e um dispositivo que você olha para as notícias, você olha para o mundo, para o jornal e algo apita dentro de você e fala assim, ó, não está certo. Tem algo de errado aí. Tem alguma coisa de errada nesse lugar. Você olha para dentro da sua casa, você vê o seu casamento fracassado, você vê os seus filhos se desviando e você fala, isso não está certo. Algo precisa ser feito. É verdade ou não é verdade? Aliás, se a gente olha para o mundo e nada disso nos incomoda, a gente precisa rever o nosso cristianismo.
Se as notícias do mundo, se as atrocidades que hoje batem a nossa porta a todo momento, se a gente acha que hoje viver no mundo e longe dos caminhos do Senhor é natural, se a gente acha, tá tudo bem, cada um escolhe o que quer fazer, a gente precisa rever o nosso cristianismo. Se o outro perdido não aciona uma bússola em nós, a gente sabendo que o reino dos céus está próximo e qual será o fim daquilo, a gente precisa rever o nosso cristianismo. Nós precisamos gemer. Dentro de nós precisa haver um santo incômodo. Um santo incômodo deve encher o nosso coração e não uma indiferença. Sabe, mas diante de tamanha situação a gente acha que somos insuficientes para fazer algo. E os que fazem, a gente acha que fazem porque tem muito. Ou talvez que eles tenham um dom extraordinário, ou talvez que eles têm muito de Deus, que Deus derramou muito sobre eles. Ou talvez que eles têm muito recurso financeiro. A gente pensa em algum instrumento a mais que eles devem ter. E a gente começa a pensar em muitas formas pela qual é mais fácil para o outro operar aquilo do que para nós mesmos. É como se a gente olhasse para homens e mulheres que fazem a diferença e pensassem: uau, eles são extraordinários, eles são incríveis, uau, eles são semideuses, quase que sobre-humanos. E não. São homens e mulheres comuns, simples, que não tem o suficiente que você acha que é necessário ter. E é exatamente nessa mentira que o diabo quer que eu e você acredite. Ele quer te convencer que gente comum não faz a diferença, que você precisa ser incrível. Ele fez isso com Jesus. Logo após ser batizado, uma voz veio do céu dizendo: esse é meu filho amado. Quem lembra dessa passagem? Logo após isso, para onde Jesus foi? Me ajuda, embora. Logo após isso, Jesus foi para o deserto. E na primeira tentação de Satanás, ele tenta ferir Jesus com a necessidade de Jesus, a fome. Mas na segunda, ele ataca Jesus em sua identidade, aquela ao qual o Pai tinha acabado de testificar. Se tu és mesmo filho de Deus, sobe no alto do templo e se joga dali para baixo. E sabe o que vai acontecer? Irão vir anjos, Jesus. Imagina isso, você se jogando e descendo anjos e te carregando. Uau, Jesus, vai ser extraordinário. Uau, Jesus, vai ser um espetáculo. As pessoas vão olhar para você e vão falar: uau, esse realmente é o Filho de Deus. E sabe o que Jesus responde? Está escrito: não tentará o Senhor o teu Deus. Jesus não precisou mostrar para o diabo, mas também nem precisou cair na tentação do diabo de mostrar para as pessoas quem ele era. Porque ele sabia quem ele era em Deus, e isso bastava. Eu vim falar para você hoje que não são pessoas espetaculares que mudam o mundo. Não são, não. São pessoas comuns que creem em um Deus espetacular. Ei, você não precisa ser espetacular. Você precisa ter dentro de você um Deus espetacular.
Resista à tentação mundana de ser o melhor, que você precisa ser maravilhoso, e entregue hoje a sua simplicidade a Jesus. Eu sou filho de Deus e isso não está ligado à minha performance surpreendente. Não. A minha eloquência, mas está ligado estreitamente porque Ele é um Deus espetacular. Ei, a Larissa hoje, pastora, que está aqui pregando, ela é a mesma filha de Deus que foi tirada de um buraco quando Ele a chamou. Eu não deixei de ser filha de Deus no primeiro dia que Ele me encontrou para hoje. Eu não sabia pregar, eu não sabia orar, eu não sabia quase nada sobre a Bíblia. Mas desde o primeiro dia, eu já era filha de Deus. Mas sabe, muitas vezes estamos escondidos atrás de desculpas. E dizemos, eu sou muito comum, eu sou comum demais, eu não tenho dom, eu não sou como meu irmão, eu não tenho tanto como aquele. Estamos enterrando nossos talentos e Deus está falando para a gente hoje, eu quero que você multiplique. Deus está falando hoje, eu quero que você multiplique. João 6:8, vai nos falar. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra aqui. Aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quem lembra dessa passagem? Quem lembra dessa criança que ofertou 5 pães e 2 peixes? Jesus estava pregando para uma multidão. A Bíblia fala de 5.000 homens, mas se a gente for contar mulheres, crianças, passaria de 15.000 pessoas ali reunidas fácil. Mas antes de despedi-los, todas aquelas pessoas, uma bússola acionou dentro de Jesus. E ele disse, tem algo de errado aqui, existe uma necessidade e ela precisa ser suprida. Eles precisam de comida. Os discípulos tentam convencer ele que é algo muito difícil, que mais vale despedir a multidão. Mas Jesus fala, eu estou diante de uma necessidade e ela precisa ser suprida. O que vocês têm? Eles respondem, 5 pães e 2 peixes. E os discípulos falam, mas o que é isso para tanta gente? Eu acho que em muitos dos nossos lábios também existe isso. Mas o que é isso para tamanha necessidade? Mas o que é isso diante desse problema? Mas o que é isso diante de tamanha situação? Talvez exista alguma situação na sua vida que precisa de um milagre. Existe um incômodo santo dentro de você, sua bússola foi acionada e ali Jesus te chama. E ali Jesus te chama e fala, opere o milagre junto comigo. Mas a gente volta para Deus e fala, Senhor, impossível. Eu não tenho muito. Mas essa é a chave que nós precisamos escrever no nosso coração hoje. Deus não precisa de muito para fazer muito. Amém? Deus não precisa de muito para fazer muito. Essa é a nossa mentalidade humana. Deus não é assim. Nesse caso, ele precisou de 5 pães e 2 peixes. Na viúva, em 2 Reis, ele precisou de um pouquinho de azeite numa vasilha. Com Davi, ele precisou apenas de uma pedra e uma funda. Para Joquebede,
ele precisou apenas de um cesto. Com Moisés, ele precisou somente que o cajado fosse estendido e posto no mar. Com Esther, ele precisou de jejum e oração. Jesus precisou apenas que as talhas fossem enchidas de água. Ou que a mulher do fluxo de sangue apenas tocasse nele. Jesus precisou que Pedro só jogasse a rede novamente. Ei, Jesus precisou apenas de um clamor e uma lama para curar o cego. Ei, de um pedido de um pai para que o seu filho fosse liberto de demônios. Ei, Jesus precisou apenas de amigos para carregar uma maca. Ele precisou que uma pedra fosse removida para que Lázaro ressuscitasse. Jesus precisou apenas que alguém entregasse 5 pães e 2 peixes. Jesus não pediu nada extraordinário e muito. Jesus apenas pediu: estejam disponíveis, mas muito mais que isso, estejam dispostos. Deus não precisa de muito para fazer muito, mas Deus precisa do nosso tudo. Existe uma grande diferença nisso. Deus trabalha com porcentagem e Ele pede os nossos 100% para Ele. Deus não está à procura de mulheres e homens incríveis. Ele está à procura de quem estão dispostos a dar tudo nas mãos dEle. Deus não está à procura de uma igreja cheia de gente sentada. Deus está à procura de uma igreja que se levanta nesse mundo no dia de hoje e que não busca só Deus dentro dela, mas que leva esse Deus para fora das 4 paredes. Esse menino entregou tudo. 5 pães e 2 peixes, pouco, diante de uma multidão, mas ele entregou tudo. E se tem alguém parecido comigo e com você, é ele. Esse menino, ele é um retrato do comum, do simples. Ele era tão comum que o nome dele nem foi mencionado na Bíblia. Ele era humilde. E agora eu quero que você preste atenção, porque só Jesus opera milagre. Mas eu e você podemos ser humildes suficiente para pegar os nossos 5 pães e 2 peixes e dar na mão dele. Ele oferece, ele entrega e ele serve a Jesus com o que ele tem. Não com os níveis que ele acha que ele mesmo colocou na vida dele. Não, mas com aquilo que Deus tem. Ele entrega, serve e oferece tudo a Jesus. E sabe de uma coisa? Ele não recebeu nenhum obrigado. No texto não tem menção de honra, não tem nem um muito bem, meu filho. Não tem. Sabe por quê? Porque só quem morreu para si mesmo pode fazer a diferença. Não importa, apenas importa que um nome seja mencionado. Apenas importa que um nome seja glorificado. E não é o meu nem o seu, é o nome de Jesus. Importa que a multidão seja alimentada. Importa que ele cresça e eu diminua.
Deus está à procura de pessoas comuns, pessoas humildes que não se importam com o anonimato. Deus está à procura de pessoas que nunca receberam muito obrigado, mas que mesmo assim fazem a diferença. O que você faz tem a ver com aquilo que você recebe de volta? Ou de graça recebestes e de graça deves dar? Será que se alguém não pedir muito obrigado para você, você não faz mais? O seu fazer está condicionado a alguma coisa que não seja glorificar o nome de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, todo mundo pode esquecer o seu nome, todo mundo pode esquecer o que você fez, mas Jesus está vendo. Jesus não esquece. E diante disso, sobre essa ótica, somente sobre o olhar de Jesus, eu vou perguntar, você vai continuar fazendo? Vai ser suficiente? Somente Jesus vê. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Ei, Deus não precisaria falar, sejam firmes, inabaláveis, abundantes, se a gente tivesse cheio de elogios. Se a gente fizesse somente para aquelas pessoas que nos dão algo em troca. Não. Ele falou, sejam firmes, porque em mim o trabalho de vocês não é em vão. Pode as pessoas esquecerem o que vocês fizeram. Podem as pessoas não terem consideração. Podem as pessoas não reconhecerem. Mas eu vejo todas as coisas. E isso é o suficiente para a gente, igreja. O pouco que nós temos quando humildemente entregamos na mão de Cristo alimenta a multidão. O pouco. Aquele menino era simples. Ele não carregava um banquete. Ali não tinha uma paeja. Ali não tinha um arroz de frutos do mar. Ali não tinha caviar. Ali não tinha comidas sofisticadas. Ali tinha pão e peixe. Ele carregava o simples. E nós precisamos ser simples o suficiente para sair da nossa casa com o nosso pão e com o nosso peixe. E detalhe, sem ter vergonha dele. Porque muitas vezes queremos esconder porque é simples. Então a gente deixa lá na nossa casa. Mas a gente aprende com ele. Que precisamos ser simples, porque o que muita gente acha é que o inverso de simplicidade é riqueza. Mas deixa eu te falar, não tem nada a ver com dinheiro. Na verdade, o inverso de simplicidade é complexidade. Uma vida complexa é uma vida onde você precisa de muitas coisas para ser pleno. Uma vida complexa é uma vida onde você precisa de muitos fatores dando certo e o problema é que isso nunca vai acontecer. Uma vida complexa é quando aquilo que você faz está condicionado a algo que você vai receber de volta e daí você se frustra. É na simplicidade e não na é na simplicidade e não na complexidade que nós devemos tratar as coisas do Senhor. Você não precisa de muitas coisas, você só precisa de uma coisa para estar completo. E quando você só precisa de uma pessoa para ser feliz, você encontra que essa pessoa é Jesus. Quando você encontra o elogio dele, todos os outros perdem o valor. Quando você encontra
a aprovação dele, você não busca mais as dos homens. Quando você se encontra nele, nada mais pode te parar, porque nele você é completo. Sabe, nós precisamos ser simples o suficiente para que Jesus seja o suficiente para a nossa vida. Você não precisa ter Jesus e todas as outras coisas, não! Você precisa ter Jesus e daí você tem tudo. Sabe por que esse menino foi capaz de dar seu peixe e seu pão? Porque ele estava com a barriga cheia daquilo que era simples. Ele tinha comido do pão da vida. Precisamos de pessoas simples porque Jesus é simples. Jesus era tão simples que era conhecido como Nazareno, o filho de José e da Maria, o carpinteiro. Jesus não usava uma roupa especial, ele não falava em um tom de voz especial, ele não tinha uma coroa especial, ele era um homem comum. E presta atenção que Jesus, ele era tão comum, tão simples, mas tão simples, que Judas, quando foi entregar eles aos romanos, ele teve que diferenciar Jesus com um beijo no rosto, para que eles soubessem quem era Jesus. Senão eles não saberiam diferenciar. Porque só discerne das coisas espirituais aqueles que são espirituais. E Jesus não veio aqui fazer espetáculo para o mundo, ele veio trazer o reino dos céus para mim e para a sua vida. Esse menino, ele foi intenso, muito intenso. E nós precisamos dessa intensidade para a gente ser um agente de milagre. Esse menino, ele entregou tudo. Ele não entregou um pão e um peixe. Ele não entregou só uma parte, ele entregou tudo. Ele não se preocupou se ele ficaria sem. Ele não olhou só para ele. Porque ele sabia para quem que ele estava entregando tudo. E a gente vai ver que isso agrada ao Pai. Porque a Bíblia vai falar sobre a oferta do templo. Que quem mais que agradou ao Senhor? As 2 moedas da viúva ou as grandes quantidades? Mas que eram apenas uma parte daqueles que tinham. Jesus prefere o pouco, mas tudo, do que o muito, mas só uma parte. O maior dos mandamentos é amar de todo o nosso coração. E como é que a gente ama Jesus? É obedecendo Ele. Jesus disse assim: aquele que me ama obedece às minhas palavras. Ei, Jesus pediu para você entregar a sua vida sem reserva para Ele. Jesus não pediu apenas uma parte da sua vida. Mateus 14, 17, e eles disseram: tudo que temos são 5 pães e 2 peixes, e Jesus disse: tragam aqui para mim. Tinha uma ordem de Jesus: traga, e essa ordem, sendo obedecida, expressava amor. Romanos 16, Paulo vai citar muitas pessoas comuns que foram grandes agentes de milagre para que o Evangelho chegasse aqui até o dia de hoje. Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé, pessoas que desempenharam um papel crucial no plano de Deus, que foram obedientes, que foram humildes, simples e intensas, e que buscavam uma pátria superior, um lar celestial. O problema é que muitas vezes
a gente está buscando somente as coisas terrenas. E Paulo já diz: miserável do homem que segue a Deus somente para benefício nessa vida. Ei, existe algo maior que nos espera. E essa deve ser a nossa motivação. Ei, nós precisamos orar mais e dizer: Senhor, nos dê olhos de eternidade. E nós podemos ser essas pessoas para que o Evangelho continue chegando longe. Para que o Evangelho alcance essa região, essa cidade, esse estado, nosso Brasil e as nações. Ei, hoje o Senhor fala: eu conto com você. Ei, nós não nos movemos para cá simplesmente para ter um templo maior ou melhor. Não. O Senhor nos trouxe para cá porque Ele conta e precisa de agentes de milagre nessa região. E eu quero perguntar: você está disposta a isso? Muitos aqui falaram que eram discípulos, certo? A palavra discípulo deriva do latim discípulos, sendo que no primeiro século depois de Cristo transmitia a ideia de aluno ou aprendiz. Essa palavra está estreitamente direcionada e relacionada a uma ideia de disciplina. Ela implica na exigência que se renuncie tudo. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Sabe, igreja, e hoje eu queria convidar você para renunciar hoje à percepção que você precisa de muito para operar um milagre. Você precisa apenas de Jesus. E Ele é o suficiente. Não é sobre o que você pensa que precisa ter ou fazer, mas é sobre o que Ele pode fazer através de você. Não limite o poder do Senhor na sua vida. Pessoas precisam de Cristo, pessoas precisam de cura, pessoas precisam de libertação, precisam de provisão, e Deus conta com você. A natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê eles? E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em seus leitos, onde quer que saibam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entravam, em outra cidade, ou em outra aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam eram sarados. Ei, aqui está dizendo que quando as pessoas viam Jesus, elas não iam ao lado dele, paravam e diziam: Senhor, faz em mim. Sabe o que elas faziam? Elas iam buscar outros, elas iam buscar os enfermos, elas iam buscar aqueles que estavam endemoniados, elas iam buscar aqueles que precisavam de uma provisão. Ei, quem que a gente está buscando? Quem que a gente está trazendo? Quem que a gente está apresentando Jesus? Ei, as pessoas estão necessitadas do nosso lado. E a gente tem vivido indiferente. E eu quero te dizer, hoje é um culto de celebração desse templo. Mas olha, hoje é um chamado para a sua vida. Existe um novo de Deus para a gente. E Deus conta comigo e com você. Deus não nos trouxe para cá por nada. Ei, tudo que está acontecendo na sua vida não é por nada. Ei, nós precisamos trazer para perto o paralítico.
A gente precisa fazer como Pedro, dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, ande. Deus tem seus meios. Deus tem seus meios. Eu não sei se ele está aqui hoje, Wesley. Será que o Wesley veio? Eu acho que não. Mas no domingo, eu passei um pouco mal aqui na igreja após o culto. Minha pressão estava alta. E eu fui no médico. E sabe o que aconteceu após o médico? Eu encontrei o Wesley. Sabe como ele se apresentou para mim? O filho pródigo. Sabe o que o Wesley pediu para mim? Um lanche. Eu disse: Wesley, eu posso te dar esse lanche, mas eu tenho algo melhor para te dar hoje. Wesley, o Pai te chama de volta. Wesley, esse teu vício é porque dentro de ti existe um anseio que é insaciável. E tu busca em coisas quando está nele. Ei, Deus quer usar você. E às vezes da maneira mais diferente que você imagina. Ou talvez da maneira mais dolorosa que você imagina. Ou talvez de uma situação que você não queira passar. Deus quer usar você. Sabe, irmãos, a Maná não foi aberta para ser uma grande igreja, para ter grandes tecnologias. Apesar da gente querer entregar uma excelência para Jesus, apesar da gente buscar em Deus todas as estratégias necessárias, paredes escuras para que a sua atenção não seja desfocada, para que um som bom, um telão dê um conforto melhor para você. Mas a Maná surgiu para proclamar o reino dos céus. Nada vai fazer sentido você vir nos visitar. Nada vai fazer sentido você vir aqui talvez querendo ver um espetáculo. Ei, nós não temos espetáculo nenhum para oferecer. Nós temos um Deus espetacular para te oferecer. Ninguém aqui está brincando de ser igreja. E se você quer um lugar confortável, com todo amor do mundo, não é aqui. Eu e meu esposo, a gente está de férias. A gente poderia ter ido desfrutar em qualquer outro lugar. Mas nós nos importamos com o que Deus se importa. Nós decidimos entregar tudo. Nós decidimos entregar os 5 pães e 2 peixes. E deixa eu te falar que se você está achando que é algo diferente, que uma vida no altar, você está muito mal enganado. Eu quero falar para você que entregar o dízimo é o mais fácil para a gente. Mas eu quero te dizer que ser perseguido, eu quero te dizer que viver uma vida de missão, eu quero te dizer que pagar um preço de um peso espiritual, eu quero te dizer que resgatar almas do inferno é muito mais caro. Ei, mas vale a pena. Ei, porque a aprovação dele é a que a gente busca.